E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago um belo gambito para você oferecer contra a Caro-Kann. Esse gambito tem várias armadilhas, mas ele não depende das armadilhas para ser um bom gambito e ele foi jogado profissionalmente apenas uma vez. E o jogador que era mestre, né, caiu em uma das armadilhas e perdeu brilhantemente. Sem brincadeira, é uma taxa de vitórias absurda, eu nunca vi uma coisa parecida com isso. Na primeira vez que eu fui tentar por conta própria, depois de ter estudado para fazer o vídeo, o adversário caiu na armadilha, então eu posso te assegurar, essa daqui você deve adicionar para o seu repertório porque é demais. Vamos lá, brancas jogam E4 e o jogador de preta joga C6, que é a defesa Caro-Kann. Ao invés da gente expandir centralmente com o lance D4, vamos jogar o lance que o Fischer gostava, cavalo na casa de F3, mantendo a flexibilidade, já que esse é um lance que vai ser jogado em quase todas as linhas da Caro-Kann. O oponente joga então D5 e normalmente o que a gente faria aqui é transpor para alguma das outras linhas. Ou você toma transpondo para a Caro-Kann das trocas, ou joga cavalo em C3 e depois da captura nós teremos algo semelhante à linha principal com o ataque aqui dos dois cavalos. Só que o que você vai jogar é um lance de aparência estranha D3. Esse lance recebe o nome de oferta de final de jogo, a variante da oferta do final de jogo. E o motivo pelo qual ele recebe esse nome é que o jogador de pretas pode capturar e normalmente você tomaria de volta, né? Normalmente aqui você tomaria de volta, teríamos uma troca de damas e um final de jogo bem igual e teórico. No entanto, o que você vai jogar é o lance cavalo em G5. Esse é o lance super interessante que caracteriza o gambito, que é muito parecido ao que nós veremos em um gambito do míssil balístico intercontinental, e sim, esse é o nome. A ideia é que você está ofertando aqui para o seu adversário manter o peão extra que ele acabou de ter, trocando em D3. E é isso que a maior parte das pessoas faz. E por D3, e agora o oponente tem de fato o seu peão extra que ele não consegue manter por sinal. Nós temos uma maneira forçada de recuperar o peão depois disso. Jogamos agora bispo por D3, e a ideia principal desse gambito, para quem já viu algo semelhante, é uma armadilha muito potente na qual você ganha a dama do seu adversário e é muito fácil do adversário cair. Então a ideia é que 90% dos lances aqui perdem o jogo de maneira imediata porque as brancas estão ameaçando cavalo por F7. Pode não parecer óbvio o que é que o lance faz, mas a ideia é que a dama está sem defesa, não é simples na realidade de defendê-la ou mantê-la defendida. Então, se o jogador de preta joga um lance natural de desenvolvimento, por exemplo, o lance cavalo em F6, ele perde de maneira imediata por conta do míssil balístico intercontinental cavalo por F7. O adversário é forçado a tomar o cavalo, se ele não toma o cavalo, perda material imediata por conta do duplo, e aí você tira o bispo com cheque, forçando o oponente a perder a dama que está sem defesa. Então, ó, bispo por G6, padrão muito clássico, né? Existem vários gambitos que têm armadilhas muito similares. H por bispo e dama toma dama, uma posição completamente ganha para as brancas por conta da vantagem material, também porque o rei do adversário está no centro do tabuleiro. A partir daqui, só toma cuidado para o bispo do adversário não sair com cheque e você acabar perdendo a dama por conta de torre toma dama. Se você tomar cuidado com isso, você muito provavelmente vai ganhar o jogo a partir daqui. Mas não é só isso, pode parecer que o lance H6 ele perde exatamente da mesma forma, né? Então a gente está acostumado com H6, cavalo por F7 e o mesmo bispo G6 e vamos ganhar porque a gente ganha a dama. Nesse gambito é um pouco diferente. Se o adversário jogar o H6, você capturar o cavalo e ele tomar o cavalo, a realidade é que você tem checkmate em 6 lances. É forçado e muito melhor do que ganhar a dama do nosso oponente, é ganhar o rei do nosso adversário. Então, ao invés da gente jogar bispo em G6 cheque, a gente vai jogar dama em H5, entrando em uma bela sequência de checkmate. Esse lance força o nosso oponente a caminhar o rei para frente, independente de para onde ele vá com o rei, ele vai cair em checkmate. E os lances são relativamente naturais. Então, vamos lá. Digamos que ele vá para a defesa mais precisa. Rei em F6, agora a ideia é dama em G6 forçando o rei para o centro do tabuleiro, rei em E5, e aqui eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse calcular o restante da sequência de checkmate em 4 lances, tudo bem?
Não é difícil, mas também não tá muito fácil. O primeiro lance da sequência não é tão intuitivo. Então, eu vou te dar um tempinho para calcular. Pausa o vídeo e enquanto isso, se você estiver gostando, né, enquanto você pensa aqui na sequência de mate, deixa um like no vídeo, pô, se inscreve no canal, porque os seus adversários estão vendo os vídeos. Se você não for inscrito, o próximo não vai ser recomendado para você, e aí o seu oponente vai usar alguma das armadilhas aqui para te pegar, viu? Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Vamos lá? Será que você viu o lance bem bacana? Bispo em F4, tentando atrair o rei do seu adversário para o seu lado do tabuleiro? Tomara que você tenha visto um lance bem bonito. A ideia é que a captura do bispo vai levar a checkmate em um único lance com dama em G3 e a posição acaba lindamente, né? Em 10 lances nós temos um belo checkmate. E, no entanto, se ele não captura o bispo acaba auxiliando no mate porque ele corta todas essas casas, né? Então o adversário vai continuar caminhando o rei dele para a lateral. Então rei em D4, por exemplo, é um lance mais preciso. Dama em E4 cheque, rei em C5, dama em C4 cheque, rei em B6. E por que nós jogamos bispo em F4? O rei dele não consegue fugir. Dama em B4 é checkmate. Vamos lá. O que é que acontece se o adversário desviar um pouquinho dos lances, né? Dama em H5, por exemplo, ele joga o rei dele para casa de E6. O padrão é o mesmo, né? Dama em F5, bispo em F4, dama por E5 e bispo em F5, checkmate. Independente, o par de bispos e a dama vai dar um checkmate no rei do seu adversário aqui bem no centro do tabuleiro. Então, o que você precisa saber é que quando nós temos essa posição, a sua ameaça é de ganhar a dama do adversário. Se ele bobear, a sua ameaça é de dar um checkmate. Como que ele para essa ameaça? Ele precisa movimentar o peão de E. Então o lance mais normal para o oponente jogar é o lance E6 ou E5. E aí você não vai ter mais aquela armadilha. Apesar de que na base de dados nós temos cavalo por F7 sendo jogado aqui como o lance majoritário com 70% de taxa de vitórias. Mas esse lance não funciona de fato. Cavalo por F7 aqui, não é que perde, né? Você ainda fica numa posição bem confortável de jogar, seu oponente tendo que jogar correndo no centro, né? Você tendo esse tipo de infiltração de dama, enfim. Mas a ideia é que aquela armadilha já não funciona mais. Por quê? Agora o seu rei tem essa casa, né? A casa de E7 que ele não tinha mais. Então, bispo em G6, que antes venceria a dama do oponente, agora não vence mais e na realidade você sacrificou o cavalo por nada. Então, a ideia, se o oponente movimenta o peão de E, não perde a dama, é você recuperar o seu material de maneira forçada. Olha que bacana, você na realidade estava dando um duplo. Quando você jogou bispo por D3, você dá um duplo na casa de F7 com a ameaça de ganhar a dama, que o seu oponente precisa defender, seja com E6, dama C7, o que quer que seja, né? Mas você também está ameaçando o peão de H7. Então, se o oponente joga algo como E6, você simplesmente e calmamente recupera o seu peão. Cavalo por H7. E o bacana é que o nosso adversário, a partir dessa posição, não consegue prender o cavalo, não tem nada que ele possa fazer. O mais natural para o nosso adversário é jogar cavalo em F6, visando a troca aqui dos cavalos, ao ponto que ao invés de você tomar o cavalo do adversário desenvolvendo a dama dele, você toma o bispo do seu adversário, tirando aqui o roque dele, né? Se ele tomar de torre, você tira a atividade da torre. Então, você recupera o seu peão e joga com calma, sem graves problemas a partir daqui a posição. Existe ainda uma ideia de você trazer a dama para casa de H5 para fazer uma gracinha, né? Então, digamos, o oponente joga bispo em E7. Esse é um lance interessante, ele está tirando a sua oportunidade de troca na casa de F8 e está tentando, de certa maneira, prender o seu cavalo, porque também tira o recuo do cavalo pela casa de G5. Você pode pensar que a maneira de prosseguir seria um H4, mas não, o lance mais preciso é o simples dama em H5. E agora você está gerando aqui algumas ameaças ao seu adversário. O lance mais comum de longe é G6, que perde o jogo, porque bispo por G6, né, tranquilo. Se o adversário tomar aqui o seu bispo, você vai correr o rei dele para o centro do tabuleiro com a dama e vai, mais que certamente, recuperar o seu material. Olha só, o rei vai aqui para a casa de D7. Nessa posição você pode só fazer o roque, trazer a torre para o ataque. Ó. O lance mais comum para o oponente, por incrível que pareça, é ofertar a troca de dama, né? E ele sente, eu tô com material a mais, eu vou ofertar uma troca de damas e o sacrifício dele não vai ter valido de nada.
Qual o problema com dama em E8? Será que você enxerga o porquê que esse lance, na realidade, acaba perdendo o jogo ao invés de ganhar? E aí? Encontrou a ideia? Eu espero que sim. Dama em E8 perde para torre cheque, né? E agora você não tem como se manter defendendo a sua dama como jogador de pretas. Cobrir de bispo não ajuda porque torre toma bispo, afasta o rei da dama de uma maneira ou de outra e ganha o jogo. Então, a ideia do gambito é essa. Quando você joga aqui, ó, cavalo G5, peão toma bispo por D3, você tem duas escolhas. Ou você vai capturar a dama do seu adversário, dar um checkmate com o rei no centro do tabuleiro, ou você vai capturar o peão de H e depois ter um jogo tranquilo, a não ser que o adversário tente alguma gracinha e acabe levando checkmate com o rei no centro do tabuleiro de qualquer forma, né? Mas vamos lá, muita gente não aceita o gambito, é claro. D por E4, cavalo em G5, e ele joga um lance como cavalo em F6 com medo de aceitar o gambito. Como você segue nessa linha? Você poderia, é claro, tomar em E4 e ir para um final de jogo igual, né? Cavalo por E4, D por E4, dama toma dama, rei toma dama, e temos um final de jogo muito tranquilo para brancas e para pretas, tá tudo igual aqui na posição. Mas eu encorajo você a botar pressão no peão jogando cavalo em C3. E aí você dá mais uma oportunidade da situação se repetir. Você está insistindo, você está falando, olha, eu vou capturar esse peão de volta, só que eu não vou perder o roque no processo. Então, você dá mais uma oportunidade para o adversário ceder, aceitar o gambito e a gente vai para exatamente a mesma posição, mais ou menos, né? Exatamente é forte, mas as mesmas armadilhas que a gente tinha naquela posição, a gente tem agora, né, sem grandes problemas. H6 a gente toma em F7, se ele jogar aqui algum lance incorreto, a gente toma em F7 exatamente da mesma maneira, tá? Qual dos dois eu recomendo? Acho que o cavalo em C3 é mais bacana, tá? Se ele ainda não tomar, jogar tipo bispo em F5 aqui, beleza, aí você troca tudo, né? Cavalo por E4, cavalo por E4, cavalo por E4, bispo por E4, peão por E4, dama toma dama, rei toma dama, um dos dois oferece o empate, há um aperto de mãos e o jogo finaliza dessa maneira. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham achado esse gambito super mega interessante. Ele ainda não tem nome, na verdade, então o que é que vocês dariam de nome para ele? Deixa um like, deixa o seu comentário com a sua sugestão de nome aí embaixo. Um abraço e até a próxima!